Fala galera, tudo beleza com vocês? A aula de hoje nós vamos falar sobre hidrocarbonetos. Então a gente tem que ter uma ideia sobre as subdivisões desses hidrocarbonetos e como que a gente forma a nomenclatura deles, tá beleza? Então, bora pro vídeo. O que são hidrocarbonetos? O nome é bem sugestivo. Hidro lembra hidrogênio e carbonetos lembra carbono. Logo, hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbonos e hidrogênios. Tranquilo isso aí? Então vamos ver essas quatro imagens embaixo. Todas essas moléculas, todas essas estruturas, elas possuem apenas carbonos e hidrogênios em sua composição. Então é isso, galera. Hidrocarbonetos é apenas isso. São compostos formados por carbonos e hidrogênios. Tranquilos? Vamos ver então as subdivisões desses hidrocarbonetos. Vou colocar aqui agora essa tabela aí para a gente dar uma analisada nessas subdivisões. Então vamos lá. Existem os hidrocarbonetos que eles são subdivididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadinos, ciclanos, ciclenos e compostos aromáticos. Então essas aqui são as subdivisões dos hidrocarbonetos. Então olha só, tem várias características aqui, os exemplos e a fórmula geral. Nós não vamos aprofundar nessa parte, porque o que nós temos que ver realmente é como são essas nomenclaturas, como é que a gente cria o nome desses hidrocarbonetos, beleza? Mas se vocês quiserem dar uma pausa e dar uma olhada como são os alcanos, como são os alcenos, fiquem à vontade, pausem o vídeo e façam essas anotações, tranquilos? Então vamos ao que interessa, a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos lá, como é que a gente monta o nome de um hidrocarboneto? Eles possuem um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo ele indica qual é o número de carbonos na cadeia principal desses hidrocarbonetos. Então vamos lá, se o hidrocarboneto contiver apenas um carbono, o prefixo será met. Se tiver 2, et, 3, prop, 4, but e assim sucessivamente, pent, ex, hept, oct, non e dec. Tranquilos isso? O infixo indica se essa cadeia principal ela é composta se ela é composta por ligações simples, duplas ou triplas. Então olha só, se o hidrocarboneto contiver apenas ligações simples na cadeia principal, o infixo será an. Se a cadeia principal do hidrocarboneto contiver ao menos uma ligação dupla, será o infixo en. Se contiver ao menos uma ligação tripla, o infixo é in. E o sufixo e a terminação da nomenclatura dos hidrocarbonetos, ela sempre acaba em o. Tranquilos isso? Vamos ver algumas regras de como montar, então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Bora lá! Antes de vermos as regras das nomenclaturas dos hidrocarbonetos, a gente tem que ter uma ideia do que é cadeia normal e cadeia ramificada. Vamos lá, o que é uma cadeia normal? A cadeia normal é aquela onde todos os carbonos do composto ele faz parte da cadeia principal, que é essa que está de vermelho aqui. Ó. Então, esse primeiro composto ele é de cadeia normal, porque todos os carbonos eles fazem parte da cadeia principal. Tranquilos? Vamos ver a cadeia ramificada, que é esse segundo aqui. Ó. A cadeia principal é a de vermelho. Já o que sobra é a ramificação. Então, esse carbono verde é a ramificação. Então, nem todos os carbonos fazem parte da cadeia principal. Então, ela é uma cadeia ramificada, porque ela tem ramos. Ela não segue uma linha contínua. Ela tem um desvio de caminho dos carbonos. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, vamos embora. Depois que a gente viu o que é cadeia normal, cadeia ramificada, vamos então ver as regras dos hidrocarbonetos mais simples, que são a de cadeia normal, ver quais são as regras para a gente montar o nome deles, a nomenclatura. Então vamos lá. A primeira regra é começar a contar a cadeia principal nos carbonos das extremidades.
que pode ser esse, que está indicado pela seta da esquerda, ou esse que está indicado pela seta da direita. Então, olha só, se a gente contar, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele possui 4 carbonos na cadeia principal. Pegaram a ideia? Tranquilos, né? Regra número 2. Quando a cadeia for insaturada... Ah, Dudu, mas o que é uma cadeia insaturada? A insaturação, galera, são ligações duplas ou triplas entre carbonos na cadeia principal. Tranquilos isso? Então, voltando à regra número 2. Quando a cadeia for insaturada, comece a contar pelo carbono da extremidade mais próximo da insaturação. Vamos pegar então esse composto aqui. Aonde está a insaturação? Ela está mais próxima do carbono da extremidade direita ou mais próximo do carbono da extremidade esquerda? Isso mesmo, está mais próximo da extremidade esquerda. Então, esse aqui ó, é o primeiro carbono. Então, esse é o carbono 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então, quando tiver insaturações, comece pelo carbono da extremidade mais próximo dessas insaturações. Tranquilos? Regra número 3. Quando tiver duas ou mais insaturações na cadeia principal, temos que indicar o número dessas insaturações presentes. Por exemplo, se tiver duas duplas, você vai indicar como di dupla en, não é não? Então vai ser dien. Se for três duplas, trien. Se for duas triplas, dien. Se for três triplas, trien. E assim vai indo, entenderam? Então, esses nomes di, tri, tetra, penta, eles indicam o número de insaturações presentes na cadeia principal. 2 di, 3 tri, 4 tetra e assim sucessivamente. Tranquilos? Então vamos montar a nomenclatura desse composto aqui. Bora lá. A gente pode começar a contar os carbonos pela extremidade esquerda ou direita, tanto faz. Por quê? Porque esse composto ele é saturado, ele não tem insaturações, entenderam? Ele não tem nem duplas, nem triplas na cadeia principal. Então, vamos começar a contar pelo carbono da extremidade da esquerda. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Lá, no quadro lá atrás, a gente viu que os hidrocarbonetos que possuem 4 carbonos na cadeia principal, ele tem o prefixo but. Se ele tiver só ligações simples, ele vai ter o infixo an e acaba em o. Então, logo esse aqui ó, é o butano. Entenderam? Então, esse aqui ó, tem 4 carbonos, but. Só ligações simples, an. É um hidrocarboneto, acaba em o. Então, ele é o butano. Então, vamos ver agora a nomenclatura desse composto insaturado aqui, ó. A gente percebe que a insaturação está mais próximo do carbono da extremidade esquerda. Então, esse primeiro carbono aqui é 1. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, a insaturação está entre o carbono 1 e 2. Então, a insaturação está no carbono 1, porque a gente tem que colocar um número menor e indicar onde está essa insaturação. A insaturação está no carbono 1. Então, vamos contar aí. Ó. Ele tem 4 carbonos na cadeia principal. Prefixo but. Tem uma ligação tripla, infixo in. Mas então eu indico aonde está essa tripla. Então vai ser put, in. E ele é um hidrocarboneto, acaba em o. Mas olha só, tem uma regra que quando ele está na extremidade, a gente não precisa indicar onde está, com o número aonde está essa insaturação, porque ele está no 1. Então, esse aqui ó, vai ser apenas butino, ou but, hífen, hífen, ino. Entenderam como é que funciona? Agora a gente vai ver sobre os hidrocarbonetos ramificados. Perceba aqui, ó. Na cadeia principal, é essa que está em preto. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. E o que não está na cadeia principal são as ramificações. Então, esse hidrocarboneto tem 3 ramificações indicadas em azuis. Tranquilo? Então,
O preto é a cadeia principal e o azul são ramificações. E elas têm alguns nomes. Então, no final da nossa aula, a gente vai montar essas nomenclaturas e a gente vai aprender os nomes das ramificações. Tranquilos? Então, vamos às regras. Agora veremos as regras para a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Então, é mais ou menos como a gente seguiu nos hidrocarbonetos de cadeia normal. Agora vamos lá. Então, a regra 1 é identificar a cadeia principal, ou seja, aquela que tem o maior número de carbonos e maior número de ramificações. A segunda regra é numerar a cadeia principal seguindo os mesmos critérios, que é primeiro o carbono mais próximo das insaturações, depois das ramificações. 3. Os nomes das ramificações elas são escritas antes da nomenclatura da cadeia principal e ela tem que ser escrita em ordem alfabética. Veremos isso em um exemplo. 4. Escreva o número da localização da ramificação separada com hífen. Vamos ver também em um exemplo. E não esquecer de indicar com di, tri, tetra o número de ramificações iguais. Vamos ver em um exemplo e a gente fecha a nossa aula. Bora lá? Antes de fechar a nossa aula com um exemplo, vocês têm que ter uma noção, uma ideia das principais ramificações das cadeias ramificadas, que a gente chama também de grupo orgânico. Então, aquelas ramificações, elas têm nomes. Então, eu vou deixar essa tabela aqui, que são as principais ramificações que vocês têm que saber. Então, com vários exemplos, a gente começa a ter uma ideia muito boa de como que é o nome dessas ramificações e de como que escreve a nomenclatura de uma cadeia ramificada, beleza? Então, bora, por exemplo, dar um pause, dar uma olhada aqui dessas principais ramificações para a gente fazer um exemplo agora. Então, bora lá? Então, vamos. Então, vamos lá. Vamos fazer a nomenclatura desse hidrocarboneto. A primeira coisa que a gente faz é encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é essa que está em vermelho, porque ela tem que ser aquela que tem o maior número de carbonos possíveis. Então, vai ser do 1 até o 8. Então, a nossa cadeia principal, que é essa de vermelho, tem 8 carbonos. O resto que está em azul são os radicais ou nossas ramificações. Tranquilo isso? Então, vamos lá. Então, tem duas ramificações. No carbono 3 da nossa cadeia principal, temos o grupo metil. Já no carbono 5, temos o grupo etil. Nas regras que já vimos, a gente tem que colocar primeiro o nome dos radicais ou ramificações em ordem alfabética. Então, primeiro vem o etil. E eu tenho que indicar aonde está esse grupo etil, que está no carbono 5. Então, o nome fica como 5-etil, 3-metil. A cadeia principal tem 8 carbonos, oct, tem só ligações simples an, é um hidrocarboneto, acaba em o. Então, o nome fica 5-etil, 3-metil octano. Tranquilos isso, gente? Assim, essa foi uma aula só inicial para a gente ter uma ideia de como que faz essa nomenclatura desses hidrocarbonetos. A gente vai ver mais na nossa aula ao vivo, que fica mais fácil da gente ver, que a gente vai fazer muito mais exemplos. Tranquilos? Então, por hoje é só, gente. Até mais. Tchau, tchau.